Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães na Copa do Mundo da Rússia, galera. Dia 23/6, amanhã, dia 24, últimos jogos da segunda rodada. Aí na segunda-feira já começa o couro comer. Já para a última rodada, onde se define tudo para as oitavas. Algumas coisas, alguns grupos já estão mais ou menos encaminhados. Quem passa vai ficar decidindo quem é o primeiro e quem é o segundo. Em outros está tudo aberto, está tudo aberto. Não se sabe realmente o que vai acontecer. E na última rodada, os jogos do grupo serão no mesmo horário, né? Então o couro vai comer. Mas vamos lá, hoje, dia 23/6, tivemos jogos para ficar para a história. Um jogo vai ficar para a história. Tivemos aí o Sapeca Yaya da Bélgica na Tunísia, que alguns lá da Bélgica, pô, legal, também acho que a Bélgica pode chegar longe. Só um detalhe, que tudo que é dos outros é melhor do que o nosso, né? Vamos lá. Se a Tunísia tivesse jogado com a Bélgica da mesma forma que a Costa Rica jogou contra o Brasil, ou seja, todo mundo atrás para se defender, não sei se a Bélgica ia fazer os 5 gols. E outra, a Bélgica tomou 2. Ela mostrou mais uma vez que defensivamente a Bélgica tem problemas. Ela é muito exposta, ela é meio kamikaze. Eu falei isso antes de começar a Copa, mas é uma ótima seleção, principalmente do meio para frente. Outro detalhe, talvez se a Costa Rica tivesse jogado com o Brasil do jeito que a Tunísia jogou, o Brasil não tinha feito 2 só no final, tinha feito antes. Além do mais, o time da Bélgica está com um pouquinho mais de sorte, um pouquinho mais de competência na finalização do que em relação ao Brasil. Mas isso pode mudar. O Brasil tem muita qualidade. O problema é que o povo brasileiro tudo acha que o outro é melhor. A seleção brasileira não perde em nada para a seleção da Bélgica. Bom, e a Bélgica fez lá o seu papel, placou 5 na Tunísia. Agora fica ali esperando o jogo da Inglaterra, que é no domingo. A Inglaterra joga com o Panamá, da qual a Bélgica ganhou e só jogou bem depois que fez o primeiro gol, que até então não tinha jogado bem. Acredito ali que dê Inglaterra nesse jogo contra o Panamá, mas aí a gente vai falar na frente. Depois do jogo da Bélgica, tivemos do México. O México jogou contra a Coreia do Sul, o jogo foi 2-1. O México jogou mais, mas um jogo aberto, bem aberto. Os dois times procurando a vitória, nenhum time jogava atrás, os dois abertos, mas acabou vencendo o time mais arrumado e tática e tecnicamente melhor. O time do México foi tática e tecnicamente melhor do que o time da Coreia e acabou ganhando, e o México está com 6 pontos. Aí o México fica tranquilão. Nada disso. O México não fica tranquilão nada, por um motivo. Depois desse jogo, tivemos um jogo para entrar na história: Alemanha e Suécia. Suécia com 3 pontos, Alemanha com 0. O empate já era bom para a Suécia. A Alemanha com caminhão nas costas, não jogou bem contra o México. Parte para dentro da Suécia, plá. Um jogador se machuca. Leva 6 minutos para definir quem entra, quem sai, se o cara que se machucou vai sair, vai entrar outro. Nisso, a Alemanha recua toda, a Suécia vai para cima, acalma mais um jogo. O jogador entra, Suécia me faz um gol num passe errado do Kroos. Tudo dando errado para a Alemanha, tudo levando o caminho da eliminação precoce da Alemanha na fase de grupos, ainda no segundo jogo. Catástrofe. Segundo tempo, Alemanha batalha, bum, gol, legal.
Batalha, batalha. Além disso, por incompetência do time sueco, ele não fez 2 e 3 no primeiro tempo, porque teve contra-ataque para isso. No segundo tempo, a Suécia abdicou de tudo, inclusive do contra-ataque. Mas mesmo a Suécia abdicando, ela teve chance de ter contra-ataque. E num desses contra-ataques, falta do time alemão, Boateng expulso. Time da Suécia reclamou de um pênalti, igual os amigos aqui do canal colocaram. Poxa, mas se tivesse dado pênalti em cima do jogador sueco, o jogador da Alemanha ia ser expulso, ia ser o pênalti, ele podia fazer o gol e fazia 2 a 0. Legal. Só que o Si não joga. E um outro detalhe, tá tendo uns critérios no juiz que eu não concordo. Tá tendo uns critérios do juiz. Esse empurrão que teve, o jogador pegou a bola, deu um tapa na frente, Quando chegou perto do goleiro da Alemanha, ele deu uma diminuída e houve sim um toque do jogador da Alemanha nele. Ele acabou errando a passada e o goleiro alemão pegou a bola. Houve até um toque, sim. Isso é claro. O juiz podia marcar pênalti? Podia, mas é interpretativo. O juiz interpretou que não. E provavelmente o pessoal lá da câmera, do árbitro de vídeo, também não viu nada. Da mesma maneira que eles não viram nada na falta em cima do Miranda contra a Suíça. Que depois eu vou falar da Suíça aqui. Que não jogou hoje, mas eu vou falar rapidinho. Se tivesse acontecido o pênalti, poderia, e matava o jogo. Mas mesmo assim ainda teve um outro contra-ataque, onde foram 3 jogadores da Suécia e 1 da Alemanha. O jogador se enrolou com a bola dentro da área. Aí, incompetência. Aí, agora a Suécia chora pela derrota, porque teve chance de matar o jogo com a Alemanha no primeiro tempo. Não fez. No segundo tempo, a Alemanha teve um jogador expulso. A Alemanha partiu para dentro do kamikaze. Foi para dentro. Empatar ou perder para eles. Aí, uma infantilidade do jogador da Suécia. Não tinha a menor necessidade de fazer a falta aos 49 do segundo tempo do lado da área. Não precisava. Deu um carrinho de... O mesmo carrinho que o jogador da Coreia deu no jogo contra o México, um carrinho dentro da área que ele deixou a mão pro alto e foi pênalti, foi esse carrinho do sueco. O tanto que depois que ele deu o carrinho que o juiz marcou a falta, o próprio companheiro dele que estava atrás reclamou. Não tinha, era só cercar. Era só cercar. Estava todo mundo dentro da área, todos os jogadores da Suécia dentro da área. Cercava, mesmo que ele cruzasse, de repente tirava, o goleiro pegava. Mas fez a falta. E a Suécia foi punida pela incompetência de não ter aproveitado os contra-ataques, os espaços homéricos que o time da Alemanha deu. O time da Alemanha deu muito espaço para a Suécia. Se a Alemanha tivesse pego França, a Bélgica, o Brasil, a Inglaterra, que tem jogadores rápidos, a Alemanha tinha tomado um saco hoje. Tinha tomado um saco, porque ficou aberta a porteira, só que a Suécia não aproveitou. Então não reclama. Não reclama. Teve oportunidade. Poderia ter feito 2, 3, 4. Não fez. A Alemanha no finalzinho, com o Kroos, bateu lá e ganhou. A Alemanha procurou o jogo o tempo inteiro. Para mim jogou mais. A Suécia jogou mal? Não. Só que não aproveitou. Por incapacidade, por incompetência, não fez os gols nos contra-ataques e nas brechas que a Alemanha deu. Aí, e um outro detalhe, pela regra agora, meus amigos, se o juiz marca pênalti, ele não expulsa o jogador, tá? Porque aí é 2 punições, não expulsa. Se ele marcasse pênalti nesse lance aí do contra-ataque da Suécia, ele não ia expulsar o jogador da Alemanha. Ele poderia dar até um amarelo, mas expulsar ele não ia fazer. Tô falando isso porque um companheiro colocou aqui no canal, escreveu, então ele não ia expulsar. Então, um jogo épico aonde ressurge a Alemanha. Onde a Suécia ressurge a Alemanha.
A mesma Suécia que eliminou gigantes. Holanda e a Itália eliminou gigantes. E hoje a Suécia pode ter despertado um gigante. E esse gigante pode pegar o Brasil, que sinceramente será um jogo completamente diferente do 7-1. A seleção alemã não é a mesma de 2014, é mais fraca. A seleção do Brasil não é a mesma de 2014, é mais forte. Psicologicamente, a Alemanha está acima do Brasil. Porém, pode acontecer tudo. E o amigo falou, o Brasil jogar com a Alemanha tem que jogar fechadinho atrás. Não concordo. Porque se o Brasil jogar fechadinho atrás, vai tomar um saco. Porque o Brasil não sabe se defender. Vai tomar um saco. O Brasil tem que jogar da mesma maneira. Jogar do jeito que o Brasil sabe jogar. Se jogar atrás e sair das características, vai tomar um saco da Alemanha de novo. O Brasil tem que jogar da mesma maneira. Jogadores abertos, partindo contra-ataque, que a Alemanha vai dar brecha. Então, mas isso é um papo se acontecer. E nesse grupo, diante desse resultado? Bom, vamos lá. Se no próximo jogo, México e Suécia, a Suécia ganhar de 1-0, e a Alemanha e Coreia do Sul, a Alemanha ganhar de 1-0, fica Alemanha, Suécia e México, os três empatados com 6 pontos. Os três empatados no saldo de gols. 1. E os três empatados em relação a vitórias. Por quê? O México ganhou da Alemanha. A Alemanha ganhou da Suécia. E a Suécia ganhou do México. Ou seja, estão empatados em tudo. O que vai definir vai ser o cartão amarelo. Que eu acho que é o segundo, se eu não estiver enganado, é o segundo critério. Nessa questão de cartões amarelos, eu acho que a Alemanha sai perdendo, porque a Alemanha tem um cartão vermelho. Então deve ter um peso maior que tem um cartão vermelho. Porém, acredito muito pouco que a Alemanha ganhando da Coreia vai ser só de 1-0. Acredito que a Alemanha vai ganhar demais. Então a Alemanha pode chegar aos 6 pontos com um saldo de gols maior. Se o México ganhar, se o México empatar com a Suécia, fica México em primeiro, a Alemanha em segundo. Aí provavelmente teremos um Brasil e Alemanha, o Brasil ficando em primeiro. Se a Suécia ganhar, do México de 1-0 e a Alemanha ganhar de mais gols, fica a Alemanha em primeiro e a Suécia em segundo. O que tem um critério aí um pouquinho melhor é o México, que só basta empatar. Aí a gente vai ver o México, como é que o México vai jogar agora, precisando só do empate para se classificar. E se classificar em primeiro. Se classificar em primeiro e evitar o jogo contra o Brasil. Então agora a gente vai ver como é que o México vai jogar. Que o México está no kamikaze. Agora eu quero ver. Então, tá tudo em aberto, a gente não sabe. Além do mais, o Brasil primeiro tem que passar, né? Para as oitavas de final, para depois pensar em quem vai pegar. Porque o grupo do Brasil vai jogar primeiro que o grupo da Alemanha. Então a gente vai saber se o Brasil ficou em primeiro, segundo ou não se classificou. Bom, então essa é o panorama do que foi hoje. Antes de falar de amanhã, rapaz, vou espirrar. Antes de falar de amanhã, um lance da Suécia, da Suíça, foi adversária do Brasil. A Suíça, que jogou contra a Sérvia, 2 jogadores fizeram, nas suas comemorações, manifestações políticas na comemoração dos gols. Todo mundo sabe que tem um problema político de Kosovo em relação à Sérvia, que a Sérvia não reconhece. Kosovo fica dentro da Sérvia, não reconhece. Desses jogadores tem pai, o outro é nascido lá, e o outro tem um pai, que foi inclusive preso. E eles fizeram, na hora do gol, uma comemoração do símbolo
de Kosovo. Bom, desta maneira, pelo que a gente sabe pela regra, a FIFA não permite esse tipo de manifestação política no futebol. Então tem que punir a Suíça. Agora eu quero ver a dona FIFA. Porque a FIFA deu-lhe uma garfada no Brasil, na minha visão, em relação ao gol da Suíça no Brasil, no empurrão. Mirando aqui, aonde é a sede da FIFA? Na Suíça. Membros da FIFA são da onde? Da Suíça. E a Suíça faz uma manifestação política. Os jogadores têm que ser punidos. Porque se os jogadores não forem punidos, a já desmoralizada FIFA vai ficar mais ainda. Aí eu vou ter mais certeza que teve armação no jogo do Brasil contra a Suíça. Então, a FIFA tem que tomar atitude, porque foi uma manifestação política. E a Sérvia e quem é do país da Sérvia, inclusive temos aqui um grande ídolo do Flamengo, Petkovic, que deu essa declaração. Eu estou falando isso pelas declarações também do Petkovic. E de vários que a gente vai vendo em canais, muita gente reclamando sobre isso. Não estou aqui em critério político, quem está certo ou quem está errado. Não é isso. Não é isso. Os jogadores têm o direito de ter sua opinião. Porém, existe uma regra da FIFA que não pode ter manifestação política. Se não pode, não pode. Eles vão ter que ser punidos. Eles têm que ser punidos. Porque se não for, a já desmoralizada FIFA não tem moral para nada. Pelo menos com a Suíça. A gente sabe que a Suíça é uma grande candidata a ser campeã mundial porque a FIFA está abraçando a Suíça. Ponto. Jogos de amanhã. Inglaterra e Panamá. Acredito que da Inglaterra, né? A Inglaterra não fez um grande jogo assim contra a Tunísia. A Tunísia dificultou muito para a Inglaterra, mas acredito que a Inglaterra ganhe do Panamá, fique com 6 pontos, porém no saldo de gols a Bélgica vai ficar em primeiro e decide Inglaterra e Bélgica quem é o primeiro do grupo. Se der empate, a Inglaterra ganha do Panamá e der empate Inglaterra e Bélgica, a Bélgica fica com o primeiro do grupo por causa do saldo de gols. E acredito que na Inglaterra. Depois temos Japão e Senegal. Pode dar qualquer coisa, mas eu gostei muito do time do Senegal. Muito. Gostei muito do time do Senegal. E tá, Japão e Senegal. 3 pontos. Senegal, pum, na Polônia. Japão, na Colômbia. Então, acredito que nesse jogo aí já saia, se tiver um vitorioso, já tá com o pé nas oitavas. E, sinceramente, pode dar qualquer resultado. O time do Japão jogou bem contra a Colômbia, apesar da Colômbia jogar a maior parte do tempo com 10 jogadores. Mas pode dar qualquer coisa. Mas eu apostaria no Senegal. Eu acredito no Senegal. Senegal com 6 pontos. Acredito que Senegal ganhe do Japão. E o outro jogo, os desesperados. Polônia e Colômbia, que todo mundo imaginava que iam brigar os dois para ver quem era o primeiro colocado. Porém, eu falei, nesse grupo, eu disse, no grupo H, não tem favorito. Eu disse, não tem. Não tem. Esse grupo pode-se chegar todo mundo empatado na última rodada. Porque se dá empate Senegal e Japão, e dá empate Polônia e Colômbia, no último jogo tem Polônia e Japão, e Colômbia e Senegal. Colômbia ganha de Senegal e Polônia ganha do Japão, fica todo mundo com 4 pontos. Todo mundo com 4 pontos. Então, como o jogo de Senegal e Japão é meio-dia, provavelmente Polônia e Colômbia vão ficar no aguardo. Dependendo do resultado
dependendo do resultado que aconteça lá, Polônia e Colômbia vão jogar de maneiras diferentes. Porque quem pega Senegal na última rodada é a Colômbia. Então, dependendo do resultado do Senegal, a Colômbia vai ter que jogar contra o Senegal com obrigação de ganhar. Então, esse jogo Colômbia e Polônia pode ser um empate bom para os dois, porque eles decidem na última rodada, tendo que ganhar. Na verdade, o bom é a Colômbia e Polônia ganhar. Quem ganhar ali fica um pouquinho mais tranquilo. Quem perder já vai ficar enrolado. Quem perder já fica enrolado. Mas mesmo assim, quem perder ainda não está fora. Porque vamos dar um exemplo. Tem um ganhador, Senegal e Japão. Senegal, exemplo, Senegal vai a 6, Japão fica com 3. Colômbia me ganha da Polônia. Fica Senegal com 6, Japão com 3, Colômbia com 3 e Polônia com 0. Vai jogar Polônia e Japão. Polônia me ganha do Japão, fica com 3. Colômbia me joga com Senegal. Senegal me ganha da Colômbia, fica o Senegal com 9 e Colômbia, Polônia e Japão com 3. Aí vai no saldo de gols, vai em outros critérios. Então, mesmo quem perder nesse jogo Polônia e Colômbia ainda não está completamente fora. Ainda tem chance, de repente, no saldo de gols, dependendo dos resultados. Mas, um bom jogo. Coloco ali Senegal na vitória contra o Japão e eu coloco Colômbia na vitória contra a Polônia. Coloco na Colômbia, eu ainda acredito que a Colômbia dá para se classificar. O problema da Colômbia é que ela pega no último jogo o Senegal. E o jogo da Polônia é mais fácil, é menos difícil que o Japão. Mas está tudo muito embaralhado. Tudo. Inclusive pode dar empate Senegal e Japão. E Senegal e Japão jogarem pelo empate contra a Colômbia e Polônia. Aí se classificam os dois. Aí vai ficar ali por uma questão de saldo de gols. Que aí no saldo de gols, o Senegal fica na frente, fica Senegal em primeiro e Japão em segundo. E tirando Colômbia. Mas esse grupo ainda está todo em aberto. Então, meus amigos, essa foi o resumão do Resenha com Magalhães nesse dia 23/6. Do que aconteceu hoje e das previsões do que pode acontecer amanhã. Então, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães. Dê seu like, ative aí o sininho de notificação. Resenha com Magalhães no Facebook também, Resenha com Magalhães.Brasil e rumo aos 1000. Valeu, galera. Conto com vocês. Semana que vem já começa a terceira rodada que o couro vai comer o jogo. Então, os jogos estão ficando de Copa do Mundo. Não tá aquela coisa chata da primeira rodada. Um grande abraço, valeu, até mais, fui, tchau!